Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No último programa, você pôde acompanhar conosco várias curiosidades acerca da Bíblia. Vimos as origens da palavra Bíblia conectada à produção do papiro, uma das mais antigas formas de papel vegetal criadas pelos egípcios. Também acompanhamos a trajetória de Gutenberg e a publicação da primeira Bíblia impressa em cerca de 1450 na Alemanha. No programa de hoje, vamos dar continuidade a esta série de informações curiosas acerca da Palavra de Deus. Bem, como já dissemos, a Bíblia é uma coleção de pequenos livros escrita por aproximadamente 40 autores e que levou 1.600 anos para ficar completa com seus atuais 66 livros. Mas espere, as Bíblias impressas por editoras católicas têm o acréscimo de alguns livros a mais que eles chamam de deuterocanônicos e que estão ausentes nas Bíblias impressas por editoras protestantes. Afinal, seriam as Bíblias protestantes que estariam incompletas ou as Bíblias católicas que acrescentaram livros que não faziam parte do original do cânon inspirado por Deus? Antes de responder a essa pergunta, é importante salientar que, fora esses acréscimos, não existem quaisquer outras diferenças substanciais entre as chamadas Bíblias católicas ou Bíblias protestantes. Todos os ensinamentos que você aprende aqui na TV Novo Tempo podem ser verificados em qualquer Bíblia editada por qualquer denominação religiosa. A Bíblia ensinada por um padre católico ortodoxo não é outra senão a mesma Bíblia ensinada ou pregada por um clérigo protestante. A diferença está na interpretação. Disto posto, vamos voltar à questão dos livros a mais ou a menos que diferenciam as Bíblias católicas das demais Bíblias. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria de Jesus ben Sirach, ou Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruch, 1 Macabeus, 2 Macabeus, além de acréscimos aos livros de Daniel e Esther. Bem, sobre esses livros, devemos dizer que o cânon hebraico das Escrituras nunca os considerou inspirados por Deus. Num famoso encontro de rabinos judeus realizado em Jâmnia no final do primeiro século depois de Cristo, os participantes confirmaram como canônicos apenas os livros que existiam em língua hebraica e que remontassem ao tempo do profeta Esdras, o que exclui os livros deuterocanônicos. Essa posição judaica sobre o cânon é importante para nós porque, como disse Paulo em Romanos, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, Romanos 3, verso 3. Ora, a palavra para oráculo em grego significa a palavra inspirada por Deus, isto é, o cânon dos livros sagrados. A mesma compreensão dos judeus antigos quanto ao Antigo Testamento foi a compreensão dos cristãos primitivos. Melito de Sardes, que viveu no segundo século depois de Cristo, não incluiu os deuterocanônicos em sua lista de livros inspirados do Antigo Testamento. Ele reafirmou a lista hebraica feita pelos judeus. Alguns tentam objetar dizendo que os judeus de Alexandria aceitavam aqueles livros deuterocanônicos, pois os colocaram na versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, e composta por volta do 3º ao 1º séculos antes de Cristo. O problema com esta informação é que todas as cópias destes livros que temos na Septuaginta datam do 4º e 5º séculos depois de Cristo em diante. Logo, elas não nos oferecem uma perspectiva segura de que aqueles livros já estivessem na versão mais antiga da Septuaginta, aquela usada pelos apóstolos, ou ainda que estivessem entre os livros inspirados por Deus. Ademais, esses livros foram rejeitados pelos principais escritores cristãos que escreveram antes do 4º século depois de Cristo. São eles Atanásio, Hilário, Cirilo de Jerusalém, Cipriano, Gregório Nazianceno e Eusébio de Cesareia. Aliás, o próprio São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim a mando do Papa Damásio, se sentiu desconfortado em incluir aqueles livros no índice das Escrituras Sagradas. Tanto que no seu prefácio chamado Prólogos Galeatus, ele faz questão de dizer que todos os livros que estavam fora do cânon hebraico não poderiam ser inspirados por Deus, eram apócrifos.
São Jerônimo distinguiu entre livros canônicos e livros eclesiásticos. Estes últimos, que circulavam pela Igreja, foram aceitos como uma leitura espiritual e boa, mas não foram reconhecidos como escritura autorizada. A situação ainda permaneceu obscura nos séculos seguintes. Por exemplo, João Damasceno, Gregório Magno, Valfredo, Nicolas de Lira e Tostado continuaram a duvidar da canonicidade dos livros deuterocanônicos. Segundo a doutrina católica, o critério de inclusão no cânon bíblico é a decisão infalível da Igreja. Esta decisão não foi dada senão mais tarde, na história da Igreja no Concílio de Trento. Você viu esta informação? E olha que ela está na própria Enciclopédia Católica. Foi somente no Concílio de Trento, em 1546, que a Igreja Católica, para refutar os ensinos de Lutero, canonizou oficialmente esses livros e por isso lhes deu o nome de deuterocanônicos, que quer dizer canonizados numa segunda vez, num segundo momento. Já os protestantes preferem chamar esses livros de apócrifos, uma palavra grega que significa oculto, escondido, de origem duvidosa. O curioso é que até mesmo o cardeal Tomás Carretano, que foi o maior oponente de Lutero em Augsburgo, também admitiu que os deuterocanônicos não eram fonte confiável de doutrina. Além disso, eles também foram rejeitados por trazerem doutrinas e ensinamentos estranhos, que contrariam não apenas o senso comum, mas o restante das Escrituras. Eles falam, por exemplo, de magia, oração pelos mortos, preexistência da alma, sem contar a leva de histórias absurdas, como de uma mulher que jejuou a vida toda, com exceção dos sábados, ou de um anjo que mentiu e ainda mandou Tobias queimar coração de peixe num braseiro para, com sua fumaça, expelir espíritos demoníacos que estavam em redor. Isso é bruxaria. Além destes, existem outros livros apócrifos ou pseudepígrafos que nunca foram aceitos como livros legitimamente inspirados, seja por católicos ou protestantes. Eles são baseados geralmente em personagens famosos do Antigo Testamento, como Enoque e Moisés, ou também do Novo Testamento, como Pedro e Maria Madalena. Mas estes livros nunca foram aceitos como autênticos. Por outro lado, porém, fora os apócrifos, a Bíblia menciona alguns livros, certamente inspirados, mas que não tinham função canônica e, por isto, se perderam. Não existe hoje nenhum manuscrito deles, senão a referência encontrada na Bíblia. Temos, por exemplo, o livro de Jazer, mencionado em Josué, capítulo 10, verso 13. O livro das Batalhas de Javé, mencionado em Números, capítulo 21, verso 24. O livro do profeta Semaías e Ido, que são mencionados em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 15. No Novo Testamento, temos também a referência de Paulo a uma carta aos Laodicenses que hoje encontra-se perdida. E se alguns desses livros fossem encontrados hoje, poderiam ser incorporados no cânon das Escrituras? Esta é uma boa pergunta. Mas a resposta é clara: não. Nenhum deles poderia fazer parte do cânon, pois nem todos os escritos inspirados são parte da Bíblia Sagrada. O fenômeno da inspiração é um só, mas a função do profeta pode ser diferente. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, entendem que esta mulher, chamada Ellen White, foi agraciada com o dom da profecia. Logo, ela foi inspirada por Deus como todos os profetas da Bíblia. Porém, os adventistas entendem que jamais seus escritos podem ser tomados como parte da Bíblia Sagrada ou serem fontes de doutrinas. Acrescentar livros modernos à Bíblia ou tirar doutrinas religiosas de autores que não os autores canônicos presentes nas Escrituras seria um erro teológico muito grave que fatalmente levaria o movimento à categoria de seita e não de religião genuinamente cristã. Continuando a nossa lista de curiosidades bíblicas, temos uma interessante informação acerca da atual divisão entre capítulos e versículos. Excetuando as várias divisões ou tentativas feitas a partir do 4º ou 5º séculos depois de Cristo, algumas primitivas divisões da Bíblia foram encontradas já no período da Bíblia hebraica. É possível dizer que a divisão em capítulos que encontramos em nossas edições modernas da Bíblia vem de dois autores do século XIII. Stephen Langton, que na época era arcebispo da Cantuária,
e o cardeal Hugo de Sancto-Caro, que também era conhecido como Hugues de Sancerre. Já a divisão em versículos começou a aparecer somente mais tarde, depois de 1548. Esta Bíblia de Genebra foi a primeira edição em grego e latim a trazer os capítulos divididos em versículos como conhecemos até hoje. O responsável por esta divisão foi o impressor francês Robert Etienne, e ele não fez um trabalho muito bom. Em que pese o seu esforço, algumas divisões ficaram tão ruins que alguns autores sugeriram que o seu trabalho, ou pelo menos parte dele, foi feito sobre o lombo de um cavalo. Deixe-me dar um exemplo para você. Veja este texto, por exemplo, que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem, o arranjo desastroso dessas duas sentenças fez parecer que a primeira ressurreição só se dará depois do milênio, quando é exatamente o contrário que a Bíblia apresenta. A divisão em capítulos também herdou seus problemas. Daniel capítulos 10, 11 e 12 constituem uma única profecia, mas do jeito que está, parecem ser 3 profecias diferentes. E assim vão os problemas de divisão no texto bíblico. Eu sei que você deve estar perguntando, por que então não revisam tudo isto? É que, em termos históricos, alguns erros ficam piores se forem corrigidos. Por exemplo, chamar os índios hoje de índios constitui um erro pentencenário porque os primeiros navegantes europeus pensavam ter chegado à Índia e não a um novo continente. Por isso chamaram erroneamente os nativos daqui de índios. Imagine agora se os historiadores resolvessem corrigir isto. Imagine a confusão que ia dar nos livros de história, nos mapas, nos próprios índios que já assimilaram este adjetivo. Ia ser muito complicado, como diria o poeta Bocage, a emenda ia sair pior do que o soneto. Por isso, o estudioso da Bíblia não pode ficar preso às divisões em versículos e capítulos das modernas edições. Elas não possuem nenhuma autoridade inspirada por Deus. São apenas ferramentas para facilitar o encontro de determinada passagem. O ideal num estudo bíblico é verificar o contexto imediato e o contexto geral. Afinal, você já sabe, texto fora de contexto gera pretexto. E é isso mesmo. Mas só para aguçar a curiosidade de alguns, deixe-me dizer que a Bíblia hoje encontra-se dividida em 1.189 capítulos e 31.102 versículos que juntos já transformaram a vida de milhões de pessoas em todo o mundo e em toda a história. O interessante é que, provavelmente, os seus autores humanos, embora soubessem desde o começo que estavam redigindo as palavras que Deus lhes revelara, nem mesmo eles poderiam imaginar o alcance daquilo que estavam colocando no papel. E como Deus foi diversificado ao escolher os seus redatores. Moisés foi um líder político treinado nas melhores escolas do Egito Antigo. Pedro era um rude pescador da Galileia. Amós era boiadeiro e recolhedor de figos em Tecoa. Josué era um capacitado general militar. Daniel era o primeiro-ministro na corte de Babilônia. Lucas era um médico e advogado, possivelmente de origem grega. Salomão era um rei e filósofo judeu. E olhe que estes são apenas alguns exemplos para mostrar que Deus não é elitista nem simplista em suas escolhas. Ele escolheu gente de todas as camadas sociais e de todos os níveis intelectuais. Isso sem contar aqueles que, embora não fossem escritores da Bíblia, foram arrolados nela como verdadeiros heróis e heroínas de Deus. Homens, mulheres, escravos, ricos, pobres e até crianças. Deus realmente é muito diversificado em suas escolhas. Deus não é monótono. E por falar em escolhas, é bom que se esclareça que a eleição de Deus não significa destino. Ele respeita muito o livre-arbítrio humano. A decisão de cada um desses heróis de fé foi o determinador final para o plano de Deus em relação a eles, ou para que se cumprisse aquilo que Deus queria. Mas os planos de Deus
poderiam ser frustrados se a pessoa rejeitasse a eleição de Deus. É importante deixar isto claro. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E hoje, como dissemos no programa anterior, ela está traduzida em mais de 2.500 línguas e dialetos. No caso do português, o pioneiro da tradução para o idioma lusitano foi Dom Dinis I, rei de Portugal de 1279 a 1325. Culto e poliglota, ele iniciou uma tradução pessoal da Bíblia latina para o português, mas não conseguiu ir além dos 20 primeiros capítulos do Gênesis, porque infelizmente morreu antes. Pena que nenhuma linha dessa antiga tradução chegou até nós. Depois dele, houve outras traduções incompletas da Bíblia para o português. Em 1505, por exemplo, Dona Leonor de Avis, esposa de Dom João II, mandou publicar os Atos dos Apóstolos e as Epístolas Gerais. Mas o clero, não querendo que a Bíblia estivesse na língua vernácula, conseguiu interromper os seus trabalhos e dar fim às cópias que estavam nas bibliotecas do país. Até que, em 1645, um jovem de apenas 17 anos iniciou aquela que seria a primeira versão completa da Bíblia em português. O seu nome? João Ferreira de Almeida. Embora tenha nascido em Tavares, nas proximidades de Lisboa, João Ferreira teve uma vida cosmopolita, pois morou em vários países e, ao se converter ao protestantismo, foi missionário no Ceilão, que é o atual Sri Lanka. Ele sabia ler e se comunicar razoavelmente bem em holandês, francês, italiano, espanhol, latim e grego. E veja a perseverança desse rapaz. Depois de ter traduzido vários capítulos, ele perdeu o manuscrito que levou 3 anos para escrever e teve de começar tudo outra vez. Até que, em 1676, ele finalmente terminou a tradução do Novo Testamento e enviou para ser impresso na Batávia. Mas o trabalho de revisão foi tão lento que ele teve de tomar o manuscrito e reenviá-lo para ser impresso em Amsterdã, na Holanda. E, finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento traduzido completamente em português. Aí veio a hora de começar a tradução do Antigo Testamento. Mas Almeida só conseguiu chegar até Ezequiel, capítulo 41, pois uma enfermidade ceifou-lhe a vida em 1691, aos 63 anos de idade. Até que em 1748, o pastor Jacobus Openacker reiniciou o trabalho interrompido por Almeida e em 1753 foi impressa em 2 volumes a primeira Bíblia completa em português. 4 anos mais tarde, talvez em resposta a esta publicação protestante, o Papa Bento XIV soltou um decreto dizendo que a Bíblia era útil para fortalecer a fé e que uma versão católica deveria ser com urgência impressa em língua portuguesa. Quem ficou encarregado dessa tradução foi o padre Antônio de Figueiredo, que também era natural de Lisboa. Ele até procurou fazer um bom trabalho, mas reconhecendo que não conhecia nada de grego ou hebraico, fez uma tradução a partir da Vulgata Latina, conforme as ordens do Papa. Logo, esta edição católica foi uma tradução de tradução. E mesmo que tivesse um português melhor do que a versão de Almeida, a de Figueiredo pecou por introduzir elementos tendenciosos em sua tradução. Por exemplo, na primeira edição de 1778, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, que fala da devida obediência aos mais velhos, ficou apoiando a honra dos padres. Outra, o texto de João, capítulo 11, verso 57, traduziu a palavra sacerdote por pontífice, para valorizar o título do Papa. E Apocalipse 1, verso 10, que no original está arrebatado fui no dia do Senhor, Figueiredo traduziu por arrebatado fui no dia de domingo, para fazer valer a guarda do dia oficial da Igreja de Roma. Esses foram apenas alguns exemplos, mas não vamos ficar com isto e anular todo o trabalho de Figueiredo, de jeito nenhum. Ele escreveu algo no prefácio de sua primeira edição que realmente é digno de muita apreciação. Veja o que ele escreveu.
Ora, se os sagrados apóstolos, inspirados sem dúvida pelo Espírito Santo, queriam e mandavam que todos lessem as suas cartas, homens, mulheres, grandes e pequenos, eclesiásticos e seculares, quem pode duvidar que a toda a classe de pessoas seja de suma utilidade a leitura das Sagradas Escrituras? Se quando a fé dos crentes cristãos estava tenra, como em leite, julgavam estes primeiros mestres de religião que nenhum mal lhes poderia causar, mas antes contribuiria muito esta leitura para os confirmar na fé e para excitar em todos eles a piedade e o amor de Deus, que perigo pode haver hoje na leitura dos evangelhos e cartas dos mesmos apóstolos. Essa foi realmente uma declaração revolucionária, numa época em que certos filósofos e teólogos ainda achavam que a Bíblia era para ser lida apenas por clérigos e nunca ser distribuída ao povo. Com essa declaração, o padre Figueiredo foi além de seu tempo, e eu assino embaixo do que ele escreveu. Por isso, gostaríamos de terminar essas curiosidades bíblicas justamente com essa máxima do padre Figueiredo. Estude a palavra de Deus com afinco, mergulhe nas suas páginas e também na história que envolve a sua tradução, a sua transmissão. Veja o que especialistas em teologia, arqueologia, filosofia, história e outras áreas dizem a respeito deste livro famoso. Avalie bem as suas posições, favoráveis ou não, e tire você mesmo as suas conclusões. Veja, se tem um imperador que o Brasil deveria ter orgulho de ter tido, este foi, sem dúvida, Dom Pedro II. Dono de uma cultura vastíssima, ele foi extremamente dedicado ao estudo dos idiomas. E Dom Pedro foi também ativo participante de diversas academias de ciência e letras em todo o mundo. Ele chegou a viajar em expedições para o Oriente Médio e se tornou ele mesmo membro imortal da Academia Francesa. Depois disso, foi eleito para a Liga dos 40 Sábios em Paris. Agora, com esse currículo, veja o que este homem de vasta cultura disse a respeito da Bíblia Sagrada. Eu amo a Bíblia. Eu leio-a todos os dias. Quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo, não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, eu a leio cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Qualquer comentário adicional a estas palavras de Dom Pedro II será mera redundância. Por isto, nada mais resta dizer senão: leia a Bíblia você também. Descubra por si mesmo o poder transformador contido nas páginas deste livro especial. E não esqueça de estar conosco todas as semanas aqui no programa Evidências, na sua TV Novo Tempo. A gente se encontra no próximo programa.